Jesus, ele começa aquela oração dizendo: olha, a minha oração é por aqueles para que Deus santifique esses meus discípulos na palavra, para que eles sejam guardados e para que eles sejam um, assim como o Pai em mim, eu no Pai, somos um, que eles também sejam um em nós. Ou seja, para que eles retornem para essa unidade, para essa família, para esse coração, para essa mente, este amor, esta obediência, este lar edênico, essa harmonia, em cumprimento à vontade de Deus, que está em Efésios capítulo 1, versículo 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, que Deus estabeleceu em Cristo, para que na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas dos céus e da terra convirjam para o Cristo de Deus. Essa convergência de todas as coisas é o retorno de tudo o que se afastou em razão do pecado de volta a Deus. Uma força centrípeta que traz e atrai, como se fosse um magnetismo de atração. Quando o mundo, o universo, for plenamente reconciliado com Deus. E eu quero usar esses 20 minutos seguintes, os 15 minutos que restam, para fechar falando um pouco sobre o nosso papel nesse processo. Vocês lembram do texto de Colossenses capítulo 1, versículo 24, quando Paulo diz: eu preencho no meu corpo o que resta das aflições de Cristo? Lembra disso? E ele diz a favor da igreja, que é o corpo de Cristo. Paulo dizia especificamente da associação dele. Ele se associou a Cristo. E olha o que ele está dizendo. Ele se associa aos sofrimentos de Cristo. Paulo tinha um espírito messiânico. Paulo compreendia que, embora ele não pudesse ser o salvador de ninguém, mas ele podia se associar à obra de redenção de Cristo, sendo ele um servo que contribuísse em alguma medida para que essa obra de salvação e de edificação do corpo de Cristo ocorresse. Isso é espírito messiânico. Paulo era um homem extremamente sensível. E no capítulo 17 de João, nós encontramos uma expressão de Cristo que para mim é fantástica, porque ele nos inclui enquanto participantes da obra de salvação, não enquanto redentores. Nós não podemos redimir a ninguém. Nós próprios precisamos de sermos redimidos pelo Cristo de Deus que habita em nós e que nos conduz interiormente neste caminho de santificação, de salvação. Não é um caminho de aperfeiçoamento, de autoaperfeiçoamento sem Cristo. É Cristo habitando em mim que me conduz nesse caminho dos sofrimentos e que vai me salvando interiormente, me levando a uma plena e nova consciência em Deus. Agora nós somos também chamados para participarmos dessa obra de redenção, quando Cristo diz assim: olha, Pai, para que todos, falando da igreja, sejam um. Quando todas as barreiras entre eles forem superadas, quando eles estiverem totalmente, não somente reunidos, mas unidos num só coração, numa só alma, porque todas as divergências que há entre nós enquanto seres humanos estão no âmbito ainda de uma consciência diabólica, que separa, caída, pecaminosa. Mas Jesus fala: Pai, quando todos eles forem um, ganhos no coração, na alma, então o mundo crerá que tu me enviaste. Ele diz: eu oro para que eles sejam um, para que o mundo creia. Ou seja, Cristo nos coloca enquanto igreja com um papel, para que o mundo chegue à conclusão e venha a crer que Jesus é o Cristo de Deus encarnado no tempo. É preciso que nós venhamos a demonstrar isso ao mundo.
Depois de 2000 anos, o mundo olha para a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo não é Ministério de Outra Palavra, não é igreja católica, não é igreja batista, nem presbiteriana, nem Deus e Amor. É o povo de Deus, fora de denominação, de placa. O mundo olha e não vê nada em nós. Ah, pastor, vê sim. Vê o quê? O que o mundo vê em nós? Não, vamos falar a verdade. O mundo vê uma religião das piores que tem. Infelizmente. O mundo zomba de nós, ri de nós. O mundo faz piada com o que nós somos no coletivo de igreja. Os próprios crentes fazem piadas com nós mesmos. Você morre de rir. Mas se acessar alguns sites aí, os crentes rindo deles mesmos, fazem piada com tudo, desde dom de línguas até pastor que rouba, que adultera. Quando, nem especificamente a igreja, o povo, os irmãos que compram bênção, barganham com Deus, jejuam para poder ganhar poder de Deus, mas não querem soltar as ataduras do oprimido, do órfão, da viúva, de quem passa fome. Eu quero deixar de comer para que eu ganhe um status espiritual, mas eu não quero dividir o alimento com quem não tem. Não é estranho? Ah, jejum é bom, porque aquele homem é de jejum e oração. Ah, mas se você abre mão do seu alimento, por que não dividir o pão então com alguém que não tem? Este é o verdadeiro jejum, está lá em Isaías capítulo 58. Então a igreja tem um papel extraordinário. A igreja, como diz o escritor aos Hebreus, é uma igreja de primogênitos. O que é uma igreja de primogênitos? Ora, são aqueles que para Deus não somente têm uma certa primazia, mas é aquele que vai primeiro. A igreja não é única e exclusiva que vai ser salva, mas ela abre o caminho como alguém que coopera com Cristo e mostra ao mundo e ensina ao mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A igreja deveria estar, mas isso porque ela não compreendeu o seu papel.